Fala, meus amigos corredores, corredoras apaixonados por corridas, que é o Wellington Cipó falando, e eu estou começando aqui um projeto novo, uma invenção nova, é o Carona com Cipó. O objetivo é levar você junto comigo durante alguns minutos aqui do meu corre do dia a dia, e vamos começar essa primeira edição. Vou botar aqui o meu chapéu de karate aqui e no decorrer da viagem eu vou falar para vocês um pouco sobre o projeto O Corredor do Sertão. Por esse motivo que eu estou usando aqui o meu chapéu de couro, né? O meu chapéu de vaqueiro, o chapéu do sertão. Muitos me perguntam assim, por que o Corredor do Sertão? O que é o projeto O Corredor do Sertão? Deixa eu portão. O projeto O Corredor do Sertão é o seguinte, ele começou com a idealização do documentário O Corredor do Sertão. Na hora de procurar o nome, eu ia botar o Maratonista do Sertão. Sempre foi o meu pensamento, desde muitos anos atrás, quando eu pensava em lançar o projeto. Porém, eu depois pensando, raciocinando, eu pensei, maratonista é uma coisa que é difícil, é uma coisa que tem que se conquistar muitos anos para completar uma prova de 42 km, 195 metros, que é a prova específica na distância olímpica. Então eu pensei, corredor todo mundo é. Então é uma forma de homenagear todos os corredores, daquele que corre 1 km até aquele que corre uma maratona, uma ultramaratona e assim infinitamente. Eu coloquei o Corredor do Sertão. O objetivo principal com o Corredor do Sertão, eu sempre pensei, é contar a minha história de luta, de vida e de conquistas, e através desse documentário levar incentivo e motivação a outras pessoas, né? Não só no esporte, mas no dia a dia, na vida, né? Eu considero minha história uma história de muita superação. Para quem já assistiu o filme, em 48 minutos de filme, pode ver um resumo bem intenso aí da nossa história de vida. E por esse motivo que eu lancei o filme O Corredor do Sertão. Eu nasci no sertão, tenho muito orgulho, né? Por isso que eu carrego esse chapéu aqui na cabeça. É um símbolo muito forte lá no sertão. É o chapéu do vaqueiro. O vaqueiro é uma figura folclórica, né? Muito forte lá no sertão. E é o homem forte do sertão, o homem que sofre, o homem que corre atrás de seus objetivos, sempre está lutando e não se deixa abater por coisas do dia a dia, né? Ele sempre está ali na luta, vencendo, correndo atrás de seu gado, cuidando do seu gado, vencendo as batalhas, e ainda tem as suas festas tradicionais para festejar a sua cultura. Então é uma grande homenagem ao povo da minha terra, porque eu sou sertanejo com muito orgulho. A outra parte do projeto do Corredor do Sertão, eu pensei em criar projetos, né? Ajudar projetos que não são conhecidos, sabe, aqueles projetos comunitários que não tem CNPJ, uma pessoa chega na comunidade, lança um projeto e com esse projeto ela ajuda a transformar a vida social ali daquele ambiente, né? E graças a Deus, né, a nossa primeira ação foi agora no último final de semana, né? Tá em processo ainda, porque a gente vai finalizar ela dia 11 com a entrega, e a gente conseguiu colher aí uma quantia de um pouco mais de 12 mil reais para a gente fazer a nossa primeira ação aí no Dia das Crianças em uma comunidade lá na cidade de Praia Grande. O projeto Atletas do Futuro, coordenado pelo meu amigo atleta José Will, uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, já competindo juntos, já tivemos muitas disputas na pista. Ele sempre me convidava a ir visitar o projeto dele, nunca aconteceu porque não tinha tempo, ia deixando passar. E hoje Deus, primeiramente me deu a honra, né, de abençoar o projeto dele, e a gente já comprou material, quase todos, né? Já compramos os tênis, já temos alguns kits de doces que ganhamos como doação, algumas garrafas, estamos comprando mais brinquedos, e a gente deve atender aí cerca de 80 crianças, 50, 80 crianças no dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, para fazer a felicidade, né, dessas crianças. Para mim é uma honra, porque eu nunca tive a felicidade, quando criança, de receber
presente, né? De ter uma festa do Dia das Crianças, porque a nossa infância lá no Nordeste foi um pouco sofrida, a nossa comunidade não tinha condição, a nossa família não tinha condição, e hoje, graças a Deus, né, a gente vai conseguir fazer algumas crianças felizes. É claro que a gente queria sempre mais, né, mas a gente está ajudando ali dentro da nossa realidade, dentro do que a gente tem condição. Gostaria, não sei se esse quadro pegasse, de criar aí um quadro aqui na internet, a carona com cipó, né? Eu estou dando uma carona a você, meu amigo corredor. Ainda estou para levar, né, um pouco na correria do dia a dia, como que é a minha vida, e às vezes a gente não tem tempo de parar, né, nesse momento aí que a gente está fazendo quadro carona com o cipó, para que vocês, meus amigos seguidores, possam estar um pouco comigo aqui na minha correria do dia a dia. Agora eu tô indo botar o carro ali na oficina e de lá vou fazer treino de fortalecimento, né? Ainda tô lesionado, a recuperação tá bem avançada, já tô sentindo bem menos. Ontem eu fiz uma sessão de onda de choque e já doeu menos. Eu acredito que agora é só trabalhar o fortalecimento e fortalecer o corpo, né? Preparar o corpo, porque eu zerei mesmo, eu tô sem performance nenhuma. Agora vai ser um recomeço para mim, então tem que fazer uma boa base. Acredito que esse ano não dá mais para competir em alto rendimento. Muitas pessoas perguntam assim, pô, e a São Silvestre? Vou fazer de tudo para mim estar lá, né? Até mesmo pela edição que é comemorativa, mas acredito eu que esse ano não vai dar para competir para alta performance, para estar ali entre os primeiros brigando por pódio, né? Mas o importante é a gente estar recuperado, fazer uma boa base e trabalhar o fortalecimento para que em 2026 a gente possa estar começando a temporada com qualidade e dando ênfase com bons resultados na temporada de 2026. Eu tenho como objetivo em 2026 me manter na alta performance, né? Não tem um objetivo principal ainda dos campeonatos, essas coisas que eu ainda não baixei o calendário do que eu devo fazer, mas eu pretendo ali estar treinando com excelência, né, e me manter no alto rendimento. Esse ano, apesar das dificuldades que eu venho passando nos últimos anos com lesão, eu me livrei em 2021, eu tive uma, 2022 eu tive outra, aí depois eu peguei um overtraining que fiquei meio cansadão, e as competições estavam meio assim, né? Pra mim, que sou um atleta que sempre corria ali em cima de 29,50, 30 baixinho, 1h04 na minha maratona, 1h05. Quando a gente corre 31 cravado, meio que abala o psicológico da gente, né? E esse ano eu fiquei muito feliz que eu vim de uma crescente grande. Eu participei de 15 eventos, do início de janeiro até o dia 22 de junho, que foi a minha última competição lá em Arthur Nogueira. Então, o primeiro semestre eu fechei com 15 eventos. E desses 15 eventos eu fui tendo uma crescente gradativamente, né? Eu conto 10 dos 10 quilômetros da Tribuna de Santos, que eu corri 30,14 lá em Santos, até Arthur Nogueira, que eu corri em cima de 29 algo, né? Então eu corri Santos para 30,14. Eu fui na minha maratona de Porto Alegre, eu passei 30,14 para os 10 quilômetros e corri uma 5,30 na minha maratona. Já fazia um bom tempo que eu não corria em cima dessa marca de 1h05 na minha maratona. Estava ali em cima de 1h07. Inclusive Salvador, eu corri quase 1h08 na minha maratona de Salvador. Foi uma minha maratona lá em Maricá, no Rio de Janeiro. Eu corri quase 1h08 também, 1h07, lá passam uns metros, né? E aí eu vim para Porto Alegre, sempre melhorando a performance, corri 1h5,35, uma passagem de 15 minutos gravado para os 5 km, 45 minutos alto para o 15 km e 30,14 para o 10. Semana seguinte eu corri Itu, circuito Pague Menos, lá do nosso amigo Guilherme da Chelsea Sport. Eu corri 29,58, em cima de 30. Então, pra mim, que tava correndo 31, correr 30 cravado, 1 minuto, pra mim é muito bom. Hoje eu tô com 37 anos, né? 37 anos. E quando eu subo no pódio, eu vou, às vezes, o resultado, eu olho a idade dos meninos. Os meninos têm ali 28, 30, no máximo 35 anos, os meninos que estão competindo. Eu vou dar um exemplo até de atletas que estão em alta performance competindo, que são mais novos do que eu. Hoje o Edson Vilela, que está um grande destaque na maratona, tem acho que 35 anos, 34, 35 anos.
Você pega o Fábio de Jesus, que é um grande atleta que está com excelente nível técnico, tem acho que 25 anos, né? Você pega o Libano lá de Campinas, né, que é um menino que se destacou bastante, até ganhou a prova de mim lá em Arthur Nogueira, numa final eu não conhecia ele, e aí eu vi aquele menino ali em cima, e no quilômetro 6, 7 ele me acompanhou, correndo junto, eu digo, ele não vai aguentar até o final, chegou no final, o menino fez uma chegada e ganhou, né? Tira o chapéu pra ele, menino muito de raça, né? Eu respeito muito na corrida aquele cara que tem raça pra correr, aquele cara que não tem medo, ele mete o pé na frente e vai até aguentar. Se vence corrida assim, correndo com coragem e com força de vontade. Não adianta você treinar forte, e na hora de correr você tremer a perna. Uma outra coisa assim que eu vejo muito nos corredores de hoje é que os caras ficam preocupados com quem vai estar na prova. Se tu tá preparado, não fica preocupado com quem vai estar na prova. Vai lá, faz teu trabalho, faz o que tu treinou e o resultado vai estar bem. Se tá treinando bem, a possibilidade de correr bem é muito grande, gente. Então, não tem que ter medo. Eu, quando mais jovem, né, comecei a correr as primeiras provas de elite, no ano de 2009, eu ia pra prova, eu corria 3 km com o grupo da frente, né, os kenianos, e depois eu me arrastava para chegar, né? Mas mesmo assim, ali eu corria 32, 31 alto. Quando eu quebrava, eu já estava longe, corria 2,55, 2,50, sei lá, botava mais do que tinha, e depois eu chegava, né? Sempre com bravura. Eu perdi de ganhar muitas provas por isso, né? Por querer largar muito forte, às vezes não aguentar, mas ganhei muitas provas. Mas se você está treinando forte, não tem medo, cara. Vai em cima do atleta, não se importa com quem está na prova, porque prova é dia e você tem que acreditar que aquele dia é para você. Eu ganhei muitas provas no Brasil, ali entre 2010 e 2018 foi o meu melhor ano. Foi um ano aí que eu fui segundo na minha maratona internacional do Rio. Minha maratona internacional do Rio, carregada de estrangeiro. Eu ganhei a 10 milhas garotos, fazia 8 anos, né, que um brasileiro não ganhava. Marício Gomes do Santos tinha ganhado em 2010, eu ganhei em 2018. Foi o ano que eu fui 11º lá na maratona de Berlim, né? Minha primeira vez que eu fui para a Europa, corri 2 horas 13 e 34. 2 horas 13 e 42, né? Hoje já não é um grande tempo, uma grande marca para uma major, né? As mulheres hoje estão correndo isso, mas naquela época eu fui 11º colocado. E por incrível que pareça, né, a maratona foi a prova que entrou e marcou a minha vida, né? Porque depois que eu comecei a correr maratona, um destaque, né? Que eu comecei a correr maratona em 2016, eu treinei para a maratona de São Paulo, e não consegui completar, né? Fiquei ali no quilômetro 30, 32, ali dentro da USP. E no ano de 2017 eu já tinha desistido de correr maratona. Na época eu corria para o Cruzeiro de Belo Horizonte. E o Cruzeiro me escalou para mim ser o pace de mais 6 atletas do clube que iriam correr a maratona de São Paulo. E por incrível que pareça, eu cheguei no quilômetro 32, só tinha eu e um caniano, eu era 2º colocado. E eu tive que levar a prova nas pernas, sem ter conteúdo para correr, né? Eu não tinha volume, meus treinos eram até 25 km, que eu fazia meus longos. E eu digo, eu vou, seja o que Deus quiser. E eu acabei sendo 4º colocado nessa prova, na época com 2 horas e 24, não, 2 horas e 22, né? 2 horas e 22 minutos. Mas antes, em 2016 ainda, depois dessa estreia de São Paulo, eu fui para o Rio de Janeiro, mas já desestimulado, porque eu gastei todo o treino de correr São Paulo e não deu certo. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu estreiei com 2 horas e 24 na maratona do Rio de Janeiro, na 6ª colocação. Aí nesse ano aí que eu fui 4º colocado em São Paulo, 2017, foi o ano que eu fui com ele. E aí era para me largar no 21 e chegou no 21 eu tava na frente, não tinha nenhum atleta do Cruzeiro mais. E aí eu decidi, né, ir embora. E fui 4º colocado, eu era 2º até aquela entrada ali do túnel do Ibirapuera, faltando um quilômetro e pouco ali. E infelizmente ali eu não sabia o que fazer, muito cansado, muito desgastado. E eu peguei e perdi 2 colocações, né? Fui 4º colocado. Em 2018 eu decidi treinar para a Maratona de São Paulo. E eu treino aqui numa região que tem muita altimetria, aqui na cidade de Santana de Parnaíba, em São Paulo. E tem uma estrada chamada Estrada dos Romeiros, estrada que sobe e desce, e é o palco de quem pedala essa estrada aqui. E para subir, rapaz, esse ciclista sofre aqui com o LTCO. Faz um tempo que eu não faço, né? Sempre as lesões, eu não estava treinando muita altimetria, devo voltar agora para trabalhar uma base. Se Deus quiser, agora no primeiro semestre de 2026 eu quero voltar à Maratona de São Paulo. E então vou fazer muito esse percurso aqui aos finais de semana. Eu subi a Estrada do Romeiro, treinei muito bem. Eu comecei a trabalhar para a Maratona 2018
no final do mês de janeiro. No final do mês de janeiro. Minha base foi trabalhando na obra. Eu tava com uma construção, né? Lá em Pernambuco. Eu tava com uma construção. Aí o mês de janeiro eu fiquei todo na construção, trabalhando esse evento para os meus pedreiros, né? Então, hoje eu não faço mais esse tipo de serviço, mas geralmente quando eu tenho uma obra, alguma coisa assim, eu ia lá e às vezes, se eu não tava treinando muito forte, eu ia lá e fazia algum serviço. E eu fiquei lá carregando carrinho de mão, carregando tijolo, essas coisas. O mês de janeiro inteiro. Quando foi no final de janeiro, eu peguei, voltei, comecei a treinar lá em Pernambuco, devagarzinho, com 10 km, subindo progressivamente. O treino ele nunca começa puxado, ele começa devagarzinho e ele vai subindo aos poucos, escalando uma escala. Nessa época eu mesmo que estava preparando o meu treino, né, em 2018, eu mesmo que me treinava, fiquei 3 anos treinando sozinho. E aí, quando foi em março, eu fui lá na corrida Cidade de Aracaju, uma corrida que eu tinha ganhado 2 anos, né, 16 e 17, 2016 e 17. E esse ano eu fiquei em terceiro. Eu digo, rapaz, não vai dar pra subir a Maratona de São Paulo não, fiquei pensando isso, né. Quando chegou na Maratona de São Paulo, a prova estava carregada de atletas, né? A prova tinha muitos atletas. E aí eu falei, cara, no congresso técnico foi ditada uma regra que era para os peixes puxar essa prova a 3 minutos e 5 para quebrar o recorde do Vanderlei Cordeiro de Lima. Por incrível que pareça, todos os anos, né, os atletas tentam quebrar essa marca da melhor maratona corrida no Brasil, que é do Vanderlei Cordeiro de Lima. Há muitos anos já tentam isso, né? E 23 anos, eu acho, 22, 23 anos, ninguém nunca conseguiu fazer isso feito. O cara que conseguiu fazer, rapaz. E aí os caras falaram, olha, eu vou puxar a prova, foi dito para os caras puxar a prova a 3 e 5. Eu falei, olha, para o meu diretor técnico, é o seguinte, eu não tenho condições de puxar essa prova a 3 e 5 para correr 2:11. Mas eu tenho condições de correr entre 2:15 a 2:16. Já tinha feito as contas pelos meus treinos, eu tinha essa base. Então eu peguei, fiz uma colazinha, botei no meu braço, né, anotei toda a quilometragem, como era que eu ia passar. Eu anotei a cada 5 km, cada 10 km, a passagem da meia. E aí eu peguei e saí na prova ali atrás, né? Os caras sumiram de vista, cara. Sumiram, eu fiquei ali, né? Igual, minha média é 3:10, 3:15. Eu fiquei ali naquela pegada, 3:10, 3:15. Ali com 6 km, o Solonei já era campeão da Maratona de São Paulo, acho que de 2012. Ele ficou ali comigo, né? E os atletas sumiram na frente, a gente não via de vista. Provavelmente eles estariam na nossa frente, sei lá, uns 250, 300 metros. E a gente ali atrás, na pegada. Quando chegou por volta do quilômetro 17, 18, a gente acompanhou o grupo. Só que a gente acompanhou o grupo, a gente não passou o grupo. A gente ficou correndo ali, os caras botavam o pé, a gente botava o pé, aí os caras botavam o pé, a gente botava o pé. Eu não me lembro mais ou menos quanta gente passou a minha maratona, não me recordo. Mas a gente passou muito solto, os caras muito cansados. E depois da minha maratona, a gente seguiu junto com os quenianos. E os brasileiros já ficou tudo, só ficou eu e o Solonei ali junto. E dentro da USP, no quilômetro 30, o primeiro coelho abandonou a prova, né? Que era, o trabalho dele era até o 30. E aí quando ele abandonou a prova, eu digo, vai ser agora. Tinha 4 km ali dentro da USP, cidade universitária em São Paulo. Eu meti 4 km, cada quilômetro a 3,9. Foi aí que dispensou os estrangeiros. E aí a alegria foi grande naquela hora, eu e o Solonei, né? Agora a gente conseguiu tirar os forasteiros, agora a prova é nossa, né? Eu naquele ano, eu acho que eu não ganhei a Maratona de São Paulo porque eu respeitei muito o Solonei, que era um grande atleta, um atleta que já tinha vencido Jogos Pan-Americanos, já tinha vencido a Maratona de São Paulo. Então, eu acho que eu respeitei muito, né? Teve uma hora que ele chegou pra mim e falou, tá muito forte o ritmo. E eu olhei pro relógio, tava pra 2:14, né? E eu falei, eu vou respeitar, né? Ele sabe o que ele tá falando, mas ele tava com a estratégia de vencer a prova dele, né? E eu segui com ele, até dentro do túnel do Ibirapuera. E dentro do túnel do Ibirapuera ele fez um pouquinho de força a mais e saiu na minha frente. Eu senti um pouco na saída do túnel, meu ouvido fechou, abafou. E aí ele foi lá e venceu a prova com 2 horas 16 minutos cravado. E eu corri 2 horas 16 minutos e 6 segundos. E 6 segundos fez a diferença, né? Olha a premiação. Era 25 mil para o primeiro e 12 mil para o segundo colocado, né? E 12 mil nessa pancada, tinha um bônus do Cruzeiro que era bom. Eu sei que no total perdi uns 18 mil de premiação por respeitar o atleta. Então, você, meu amigo, atleta novo, que corra até comigo, dê o seu máximo, não respeite o atleta, né? Você tem que respeitar o atleta depois que você passar a linha de chegada, depois que você fizer o trabalho, depois que você cumprir com a sua missão. E daí, tanto como eu falei para vocês, a maratona fez a minha vida, né? Depois desse resultado de São Paulo, eu consegui me inscrever na maratona de Berlim. E na maratona de Berlim, minha primeira participação fora do Brasil em maratonas foi uma medium. Eu consegui fazer o índice para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. E
apesar de nunca ter ganhado maratonas grandes, os meus resultados de maratona foi quem deu um progresso bom para a minha carreira. Por isso que eu falo para vocês, meus amigos atletas jovens, que vocês tenham um foco. Eu vou correr só 10 km? Foque só em 10 km. Eu vou correr só meia maratona? Foque só em meia maratona. Se eu vou correr maratona, foque em maratona. Dê um foco, porque você consegue fazer com excelência e fazer o resultado bom. Trabalhe sempre a sua imagem, trabalhe sempre o que você pode estar fazendo de diferença, para que a sua imagem seja replicada de uma forma positiva, para que você possa estar tirando frutos daqueles resultados. Porque não adianta você ser um grande atleta e você não fazer a sua divulgação de marketing pessoal. Hoje, com o crescimento aqui das redes sociais, a gente hoje tem um elo muito grande aqui de ganhar alguns apoios, ter alguns apoios. Na minha época, quando eu comecei, faixa de pedestre, eu passo sempre na faixa. Na minha época, quando eu comecei, a gente não tinha essas oportunidades, né, de ter marcas que fossem atrás da gente, de ganhar um par de tênis, de ganhar alguma coisa. Não, a gente não ganhava nada, tudo era comprado, tudo era gasto pessoal. Hoje as pessoas choram, mas eu não ganho nada de marca, eu não tenho apoio, mas eu não tenho patrocínio. Você está fazendo a sua parte? Entendeu? Você tem que fazer a sua parte. Além de você ganhar a prova, você tem que trabalhar a sua rede social, ter uma boa comunicação com o seu público, o público da corrida. A gente é uma fonte de incentivo e de motivação para outras pessoas. Então, por esse motivo, você tem que sempre estar em ativa, sempre estar em alerta, sempre estar em evidência, levando uma boa comunicação para o seu público. É isso aí, gente. Foi um prazer trazer vocês aqui junto comigo no primeiro episódio do Carona com Cipó. Quer pegar uma carona comigo? Fala aí nos comentários, fala aí o que é que você achou de andar aqui junto comigo. E vamos fazer mais coisas por aqui. Valeu, Carona com Cipó!